Oh, aleluia! Ora vem Jesus! Aplauda bem forte ao Rei, digno do nosso louvor e digno da nossa adoração. Quantos esperam ansiosos o regresso do Mestre? Ele voltará para nos buscar, amém? Você crê nisso? Eu creio. Então prepara-te, igreja, porque Jesus está voltando. A palavra do Senhor diz que chegará um dia em que Ele não estará mais aqui, amém? Ai daqueles que aqui ficarem nessa terra sem Jesus. Já não é fácil ficar aqui com Jesus, é ou não é? Meu Deus. Tem dia que eu falo, Jesus, vem logo buscar a igreja, falo. Ah, pastora, mas eu quero que meu filho se converta, que minha prima, meu tio, então prega para ele. Mas Jesus não vai esperar todo mundo se converter. Vai chegar um dia em que o Deus Pai vai falar assim, filho, é hoje. E aí aquele que não estiver preparado, porque não vai dar tempo de mais nada, amém? Não vai dar tempo de correr para a igreja, não vai dar tempo de mais nada, aí vai ser tarde demais. Então qual é o tempo de você e eu nos prepararmos? Diga assim, é agora. Diga, este é o tempo de eu me posicionar, de eu me preparar e de eu entregar minha vida para o Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Rei, Ele é digno. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Hoje é um dia de festa, é dia onde nós vamos comer da carne e beber do sangue. Daqui a pouquinho nós vamos cear com o Senhor. Oh Deus maravilhoso. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Mateus 10. Eu acho que o Davi podia ficar aqui fazendo fundo para mim. Eu acho. Tá novo ainda? Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Quando você achar, dá glória a Deus para saber que você achou. Tem dois encontrando na família, a Nasce, a mulher, e o Felipe é o homem. E o Miguel é outro, né? Ah, o Miguel é dramático também. Achou aí? Fácil, né? Leia comigo o que está escrito a partir do versículo de número 37. Diz assim, ó, Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Amém? Vamos ver novamente. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Versículo 38. E quem não tomar a sua cruz, quem não tomar a sua cruz, e não seguir após mim, não é digno de mim. Não é assim? Aquele que não toma a sua cruz e não vai após Jesus, não é digno dele. Amém? Põe a tua Bíblia no teu assento, põe a tua mão sobre o teu coração. Vamos orar pedindo para o Senhor falar conosco nesta tarde. Ele te trouxe aqui, Ele me trouxe aqui por um propósito, amém? Porque Ele quer falar. E aquele que estiver com os ouvidos abertos a ouvir a voz do Senhor, aquele que estiver com o coração inclinado a deixar o Senhor falar, este vai receber, e eu tenho certeza que daqui não vai sair de mãos vazias. Altíssimo Deus, eterno Pai, Deus maravilhoso, Yeshua, como nós louvamos, o Cristo, Filho do Deus vivo, Todo-Poderoso, se faz presente neste lugar.
Deus, nós estamos aqui porque o Senhor trouxe a cada um de nós. O Senhor nos trouxe neste lugar com um propósito, Pai. E eu creio que o Senhor assim fará o propósito se cumprir na minha e na vida daqueles que derem lugar e espaço para o Senhor. Pai amado, que os nossos olhos estejam abertos a Ti, que os nossos ouvidos estejam abertos a Ti, que o nosso coração esteja inclinado ao Senhor nesta tarde. Deus, desde já eu vou clamando, vai quebrantando todo o coração, vai tirando toda a dureza do coração deste homem, desta mulher, vai despedaçando todo o jugo, quebrando toda a cadeia, todo o grilhão, toda a investida do maligno contra esta vida, contra esta casa, contra esta família. Desde já eu ordeno caia por terra, bata em retirada em nome de Jesus. Papai, quebra todo o levante do inferno. Talvez esta mulher, este homem estão aqui, mas esta semana foi tão difícil, que ele quase não vem, que ela quase não chega. Talvez alguns que aqui estejam, Deus, tenham pensado até em parar, em desistir, em largar tudo. Oh Deus, tamanha aflição, tamanho levante, tamanha afronta de Satanás, mas nós aqui chegamos. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. Ebenezer, até aqui fostes conosco, Deus. E o Senhor que tem sido conosco até aqui certamente não nos abandonará. O Senhor que tem sido conosco até aqui certamente não nos deixará. E nesta tarde estamos aqui reunidos para ouvir o Senhor falar. Então fala conosco, nos anima, nos fortalece. Em nome de Jesus, restaura o ânimo deste meu irmão, restaura o vigor e renova o vigor desta minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, papai, que a tua glória se manifeste no nosso meio e que a tua Shekinah derrame neste lugar. Meu amado, minha amada, começa a clamar ao Senhor e pedir para Ele falar contigo. Pega este momento de adoração e começa a clamar ao Senhor e pede para Ele falar comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Pede para Ele falar contigo. Pede para Ele te encher. Se você veio aqui cansado, pede para Ele renovar as tuas forças. Pede. Se você veio aqui abatido, abatida, pede para Ele renovar o teu vigor. Fala para Ele, Senhor, não deixa eu sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Fala para Ele, Jesus, me socorre. Levanta-te no teu trono e me dá força, Pai, para poder avançar. Este é o teu momento com teu Deus, igreja. Este é o teu momento de adoração e de clamor ao Rei, que está com os ouvidos abertos, inclinados a ouvir tua oração. Oh, Ele está aqui. Eu posso sentir a tua presença, Deus. Se você pode sentir a presença dEle, dá lugar. Dá lugar e carabassuri arararabachais. Dá lugar e deixa Ele te tocar. Dá lugar e deixa Ele entrar, deixa Ele entrar, deixa Ele entrar. Abra as portas do teu coração e deixa o Espírito entrar. Abre as portas do teu coração e deixa Ele tocar. Deixa Ele te tocar. Ora vem, Jesus. Ansiamos por mais de Ti, Senhor. Precisamos de mais de Ti, Senhor. Oh, amado Deus, enche cada vida aqui, Deus. Enche cada vida aqui, Deus. Até transbordar. Até transbordar. Seja cheio. Seja cheia da presença do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Rei, digno da nossa adoração. Pode se assentar aí no seu lugar. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A palavra do Senhor nos fala que quando Jesus ele chamou os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que caminharam com o Senhor 3 anos. Jesus ele foi ensinando a estes homens, e discípulo significa justamente isso, aluno, pupilo, aquele que se deixa ser ensinado, amém?
E aí Jesus, certa vez, ele estava ali conversando com os discípulos, e ele estava passando para eles qual era a missão deles, amém? Quem é que é discípulo do Senhor? Glória a Deus. Então esta palavra também é para mim, e esta palavra também é para você. E aí, em dado momento, quando Jesus estava ali ministrando, discipulando os apóstolos que estavam andando pertinho dele, que estavam andando juntinho dele, e olha que interessante. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele separou 12 para que estivessem mais perto. Mas em todo lugar onde Jesus ia, depois que ele começou o ministério, que ele começou a fazer a obra, diz a palavra do Senhor que multidões o seguiam em todo lugar, amém? Multidões iam atrás de Jesus. Mas é interessante que não só as multidões, mas mesmo os discípulos, aqueles que comiam na mesa com Jesus, aquele a quem Jesus lavou os pés, nem todos o serviam por quem ele era, amém? Assim como a multidão. Tinha gente na multidão que andava atrás de Jesus, não porque queria que ele era o Filho de Deus e almejava uma vida eterna ao lado do Deus Todo-Poderoso. Mas tinha gente no meio da multidão que andava com Jesus e ia até Jesus e após Jesus por puro interesse, pelo que Jesus fazia e pelo que Jesus podia dar, podia oferecer, amém? Mas como eu sei que aqui não tem desses, oh glória, aqui só tem servo, é ou não é? Oh, aleluia! Aqui não, só lá naquela época na multidão e lá fora. Aqui não tem ninguém que vai atrás de Jesus, que procura Jesus, que anda atrás de Jesus, interessado no que ele tem para dar. Mas aqui só tem homem e mulher interessado em Jesus pelo que ele já deu, a salvação lá na cruz. Aleluia. Mas ali no meio dos discípulos tinha quem amava Jesus, que inclusive recostava a cabeça no peito dele. Imagina que privilégio, oh meu Deus. Quando eu for morar com Jesus lá no céu, eu vou deitar a cabeça no peito do meu Senhor. Se você quiser também, pega a senha, você vai depois de mim. Eu vou deitar, vou recostar, vou ter a mesma sensação e o mesmo privilégio que o discípulo amado João teve, de recostar a cabeça no peito do Senhor. Mas assim como tinha quem amava Jesus e quem queria recostar a cabeça no seu peito, tinha aqueles que estavam interessados naquilo que vinha de oferta do povo e enchia a bolsa para poder, interessado no que vinha das mãos do Senhor e através das mãos do Senhor, amém? Só que mesmo para esses, o Senhor, ele ensinou. A palavra do Senhor diz que ele não faz acepção de pessoas, mas isso é para salvar, amém? Mas é óbvio que aquele que busca mais, recebe mais. É fato. Que aquele que adora mais, recebe mais. Aquele que abre o coração e se rasga, é mais cheio. É mais cheia da adoração e do poder de Deus. Fato. Mas como Jesus não faz acepção de pessoas para salvar, ele não fez a separação do joio e do trigo. Tanto que tem a parábola do joio e do trigo que diz: deixai crescer o joio junto do trigo, que no tempo da colheita, no tempo oportuno, o joio vai ser o quê? Separado. E Jesus, ele fala acerca do dia que ele vai voltar e ele vai separar do meio da igreja o joio do trigo. Porque não pense você que a igreja inteira, aliás, todos que estão na igreja vão subir. Nós acabamos de louvar, em breve Jesus no céu vai aparecer. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas não é quem está na igreja, não é quem vem à igreja, mas é a igreja. O joio e o trigo vão se separar. Mas Jesus, mesmo sabendo que tinha joio no meio do trigo, naqueles dias, como tem nos dias de hoje, mas eu já disse que aqui não, em nome de Jesus, aqui vai subir todo mundo, oh glória. Ele ensinou, ele ministrou, ele pregou, ele instruiu. E ele passou aqui no capítulo de número 10, a missão dos 12. E de todos aqueles que se propõem a ser discípulo de Jesus. Vou perguntar de novo, tem discípulo do Senhor?
Tem homem e mulher disposto a ser discípulo de Jesus? Então essa palavra também é para mim e para você. E aqui no versículo 37, onde nós começamos a ler, é onde eu quero chamar a sua atenção nessa tarde. A palavra do Senhor nos diz que depois de Jesus ter falado ali 36 versículos, ele chegou no 37º, e ele disse assim, ó, Mateus 10, 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Primeiro lugar é o meu e o teu amor maior tem que ser pelo Senhor. Eu amo a minha mãe. Claro que eu amo a minha mãe. Ela me gerou, ela cuidou de mim. Ela sofreu por mim. Ela abriu mão de coisas por mim. Claro que eu amo as minhas filhas. Eu gerei no ventre. Eu criei, eu cuidei e cuido até hoje. Vou cuidar enquanto o Senhor me permitir. As amo. E seria capaz de dar a minha vida por elas. Mas a palavra do Senhor Jesus diz que quem ama pai e mãe, ou mesmo quem ama filho e filha mais do que ama o Senhor, não é digno dele. Amém? Então deixar de buscar ao Senhor, deixar de adorar ao Senhor, deixar de servir ao Senhor por causa do filho, por causa da filha, ou por causa do pai, ou por causa da mãe, este não é digno de Jesus. Porque tem filho e filha que só aparece na casa da mãe no domingo, na hora que a mãe tem que vir para a igreja. Tem a semana inteira para ir lá visitar a mãe, ou pode vir junto para a igreja e não vem. Aí a mãe larga tudo para fazer almoço para o filho e para a filha, para receber com todo amor e carinho, porque mãe ama ter os filhos debaixo das asas, mas você vai fazer um acordo com teu filho. Na hora do culto, não. Ou você vem comigo, ou você vai ficar aí esperando eu voltar. Mas primeiro lugar é do meu Senhor. Sabe por quê? Porque Deus amava Jesus de tal forma. Era o único filho que ele tinha. Mas o que que Deus fez? Ele entregou Jesus por causa de mim, de você. O amor que Deus tinha por Jesus não era tão grande, a ponto de abrir mão da minha e da tua salvação. Ele preferiu entregar Jesus por um bem maior. E bem maior do que o meu Deus e do que o teu Deus há? Então o primeiro lugar é do Senhor. E em nome de Jesus você nunca mais vai abrir mão de vir à casa do Senhor, de estar na presença do Senhor, de buscar o Senhor por causa de pai, por causa de mãe, por causa de trabalho, por causa de marido, por causa de ninguém. Porque quem tem salvação para você é o Senhor. E aí ele continua dizendo, e é aqui que eu quero que você preste bastante atenção comigo. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. A cruz, ela é o símbolo de coisa pesada, é ou não é? A cruz simboliza peso. A cruz simboliza morte. A cruz, carregar a cruz simboliza carregar algo pesado, é ou não é? Por quê, pastora? Porque quando Jesus teve que carregar a sua cruz, e a cruz era carregada por alguém que nela teria que ser crucificado e morreria. E nos tempos de Jesus, a morte de cruz era mais dolorosa, era mais vergonhosa. Então a cruz simbolizava morte, a cruz simbolizava vergonha, a cruz simbolizava humilhação, a cruz simbolizava o fim. Não era assim? Se você visse alguém passando com a cruz, pode ter certeza que ele já tinha sido condenado e que para aquele homem não tinha mais jeito. E era difícil carregar um instrumento da sua morte. Imagina, você ter sido condenado à morte e ter que carregar ainda a arma que iria te matar. Meu Deus! Sabendo que quando você chegasse ali naquele lugar pré-determinado, você teria que subir ali e não tinha mais jeito, era o fim. Então a cruz simboliza algo ruim inicialmente, algo difícil, algo pesado. E é claro que ninguém quer carregar a cruz, não. É óbvio que ninguém quer carregar o peso. É óbvio que ninguém quer sofrer, é ou não é?
É claro. É claro que se me dessem a opção de carregar a cruz ou não, eu não ia querer, e você? Se tivessem dado a opção para Jesus carregar a cruz ou não, ele também não iria querer, mas não tinha escolha, porque ele tinha que cumprir a palavra do Pai, amém? E aqui Jesus, ele antes mesmo disso acontecer, já sabendo qual seria o destino dele, e não por ele, porque ele era santo, porque ele era perfeito, nele não havia pecado algum. Mas aqui Jesus ainda não havia sido crucificado, mas ele já sabia o que haveria de acontecer com ele, por minha causa e por tua causa, para que hoje nós estivéssemos aqui. Aí Jesus, ele chamou os discípulos e ele já alertou, olha, vai chegar um dado momento na tua vida, que você vai ter que carregar uma cruz. E a cruz vai ser pesada. A cruz vai simbolizar às vezes dificuldade, a cruz vai simbolizar às vezes humilhação. Carregar a cruz significa que muitas vezes você vai ter que abrir mão da sua própria vontade. Carregar a cruz significa que você vai ter que abrir mão do seu querer, porque querer carregar ninguém quer, mas não tem escolha, não tem opção. Só que a questão é, quando chegar este dia e quando chegar esta hora, se você não carregar a tua cruz, porque cada um tem uma, e não vier após mim, porque também não adianta carregar a cruz após qualquer outro, tem que carregar a cruz e seguir após Jesus. Se você não pegar a tua cruz, que simboliza a tua prova, que simboliza a tua luta, que simboliza o teu abrir mão, que simboliza o teu sacrifício, porque para Jesus era um sacrifício carregar a cruz, tanto que a palavra do Senhor diz, adianta aí comigo um pouquinho, Mateus ainda, capítulo de número 20 e, cadê? Fugiu. 27, versículo 32, diz a palavra do Senhor assim: e quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Nesta ocasião, e se você for lá no Evangelho de João, capítulo 19, não precisa abrir não, versículo 17, diz que levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário. Depois que Jesus já tinha sido preso, espancado, machucado, escarnecido, cuspido, rasgado, e já estava todo arrebentado, moído. Por isso que você e eu, quando comemos o pão, nós temos que mastigar, trazendo à memória o sacrifício. Ele foi moído. Depois que ele já estava todo arrebentado, quase não se aguentava mais de pé, ele ainda teve que pegar a cruz, que seria instrumento para a sua morte, e teve que pôr nas costas e carregar. Mas a palavra do Senhor nos fala que no meio do caminho, ele precisou de ajuda. E não porque ele sozinho não conseguia, porque ele era Deus. Ele era homem, mas ele era Deus. Ele até teria estrutura para levar a cruz sozinho. Mas sabe por quê? Jesus, naquele momento, permitiu que a carne fosse mais forte. E ali a carne já estava toda arrebentada e precisou de ajuda, para mostrar para você e eu que sempre tem alguém que vai te ajudar. Às vezes você se sente tão sozinho, minha irmã, meu irmão. Às vezes a tua cruz está tão pesada, está tão difícil de servir, está tão difícil de caminhar, está tão difícil de continuar, mas até Jesus teve alguém que precisou ajudá-lo, quanto mais você e eu. Só que tem uma diferença, amém? Aquele sirineu chamado Simão, que literalmente foi forçado e obrigado a ajudar Jesus, ele fez isso porque ele foi obrigado. Mas você e eu, quando estamos firmes,
com a nossa cruz carregando, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda. Hoje pela manhã o pastor Wilson falava acerca de perseverança. Quando você e eu tomamos a nossa cruz, a nossa prova, o peso e avançamos, sem parar, sem nos desviar, sem desistir. Não é um Simão Cirineu qualquer, porque é obrigado que venha ao meu socorro e ao teu. Quando você permanece na posição, quando você avança, quando você prossegue, quem vem ao teu socorro é o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, porque Ele jamais te deixa só. Às vezes até parece que você está sozinho, mas sozinho Ele não te deixa. O salmista disse o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Você tem um Deus que está contigo em todo tempo, amém? Você serve a um Deus que está contigo em todo tempo. E não importa o tamanho da tua cruz. A cruz de alguns é maior do que a cruz de outros. Mas sabe por quê? Porque alguns têm mais estrutura para carregar do que outros. Tem gente que está mais calejado, está mais estruturado, está mais forte. E nós servimos a um Deus que eu costumo dizer que não é irresponsável. Você acha mesmo que Ele ia te dar uma cruz pesada demais que você não pudesse carregar? Jamais. Então esse negócio de que eu não aguento, de que eu vou parar, de que eu vou desistir, para com isso. Isso é para frouxo. Isso é para covarde, não para você e eu. Porque você e eu temos um Deus que conhece a nossa capacidade. E ainda que você e eu não tenhamos capacidade alguma, você e eu temos um Deus que está conosco, que nos ajuda, que nos sustenta. Porque não adianta, irmão. Se você quer morar no céu com Cristo, se você quer ser salvo, você vai ter que carregar a tua cruz. Você vai ter que carregar a tua cruz e vai ter que ir após Ele. E tem que ir até o fim, amém? Não é isso que Mateus capítulo de número 24, olha lá comigo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar, não pode parar. E quem não toma a cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aí no versículo 39 de Mateus 10 diz que quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem carregar a cruz, quem avançar, quem perseverar, quem continuar, quem não parar, quem abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade, não por qualquer coisa, mas porque ama o Senhor. Porque em tudo há um propósito, amém? Por que eu abriria a mão da minha vida por alguém que eu não amasse? Não. Quem achar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim. Por que eu não vou fazer isso se eu quero? Porque eu amo mais o Senhor, e eu sei que Ele não vai se agradar. Por que eu não vou praticar tal ato, se essa é a vontade da minha carne? Porque eu amo mais o Senhor, e eu não quero desagradá-lo. Amém? Por que eu não posso? Poder você pode, mas por que você não vai fazer? Porque isso aqui não agrada ao Senhor, e eu amo mais a Jesus. Você consegue entender? Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você está disposto, o que você está disposta a fazer por amor ao Senhor? Porque se você não estiver disposto a carregar a cruz, não porque você quer, mas porque você ama Jesus, não adianta. O que você está disposto e o que você está disposta a fazer, só porque você ama o Senhor. Você seria capaz de fazer qualquer coisa por amor ao Senhor? A palavra do Senhor nos fala que Davi,
rei sobre Israel, milionário, rei de uma grande nação. Chegou diante do Senhor em oração, e isso está lá no Salmo de número 51. E ele falou assim: Senhor, não aparte de mim a tua presença, não retire de mim o teu espírito. Davi havia pecado contra Deus. Davi havia entristecido o coração de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele foi confrontado e se deu conta do que fez, porque às vezes nós erramos, nós pecamos e não nos damos conta, mas o Senhor, Ele nos mostra, Ele não deixa nada em oculto e escondido. Ele mostra, Ele fala para mim e para você assim: olha, isso aqui que você fez está errado, isso aqui que você está fazendo não está certo. Aí a questão é, quando isso acontece, o que você e eu estamos dispostos a fazer? Quando Davi viu que pecou contra o Senhor, quando Davi viu que entristeceu o Espírito do Senhor, Davi estava disposto a abrir mão do seu reinado, a abrir mão de toda a sua fortuna, mas ele só não estava disposto a abrir mão da presença do Senhor, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas. Oh, e você, irmão? O que você está disposto, o que você está disposta a fazer por amor ao Senhor? A palavra do Senhor lá no Evangelho de João, capítulo 3, abre comigo. Nós vamos nos adiantar porque hoje é ceia. João capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz assim, ó: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Veja que Nicodemos era príncipe dos fariseus, era um homem então de posse, de posição, que foi a Jesus de noite para que ninguém o visse. Os fariseus não podiam vê-lo indo ter com Jesus, mas ele reconhecia quem era Jesus, ele sabia que Jesus era o Senhor. Tanto que ele chegou diante de Jesus e falou: Rabi, mestre, sabemos quem és tu e que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aquele homem sabia quem era Jesus, mas aquele homem, por exemplo, não estava disposto ainda a abrir mão da sua posição por amor de Jesus, porque ele ia escondido falar com Jesus à noite para que ninguém o visse. Ele sabia quem era Jesus, ele reconhecia que Jesus era vindo de Deus, mas ele não amava Jesus o suficiente para abrir mão da sua posição por amor do Senhor. E aí no decorrer da ministração, ele foi conversando com Jesus, Jesus foi conversando com ele. No versículo 3 diz: Jesus respondeu-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino. Deixa eu perguntar uma coisa para você: você está disposto a matar a tua velha carne e nascer de novo só para ver o reino de Deus? Você está disposto a abrir mão de quem você é, do que você tem, só para ver o reino de Deus? Aí Nicodemos continuou conversando com o Senhor, e aí ele falou: mas como pode um homem voltar para a barriga da mãe e nascer de novo? Não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando sobre matar a velha criatura, abrir mão do velho homem, só para ver o reino de Deus. Você está disposto a fazer o quê para ver o reino de Deus e porque você ama o Senhor? Lucas 19, abre comigo lá. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. Versículo 1 em diante, Lucas 19. Versículo 1 em diante. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Ele era chefe
tinha cargo, status, posição, e ele era rico. Mas veja aqui no versículo 3 que diz que ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Aquele homem que era chefe dos publicanos, de quem cobrava os impostos, e que era rico, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele queria ver Jesus, amém? Quantos aqui vieram para ver Jesus? Oh! Zaqueu tinha ouvido falar daquele homem, mas ele não queria só saber de Jesus, de ouvir falar, ele queria ver Jesus. Meu amado e minha amada, como está a tua sede de ver a Deus? Como está a tua fome de ver a Deus? Como está o desejo do teu coração de ver a Deus? O que você é capaz de fazer para ver Jesus? A palavra do Senhor diz no versículo 4, correndo adiante, ele correu na frente de Jesus, antes de Jesus passar. E diz a palavra ainda que ele subiu a uma figueira brava para ver Jesus. Uma figueira brava era difícil de escalar, era difícil de subir. Mas ele queria tanto ver Jesus. Ah, como aquele homem queria ver Jesus. Aquele homem queria tanto ver Jesus, que ele saiu correndo na frente de todo mundo. Ele fez um esforço, ele correu, porque ele queria ver Jesus. Mas ele sabia que como ele era pequeno, não adiantava, que se ele não achasse um lugar alto, ele não conseguiria. Então ele avistou uma figueira brava, difícil de escalar, mas ele não mediu esforços, ele não falou assim, eu sou tão pequeno, eu não vou conseguir subir ali. Ou trazendo para os dias de hoje, eu sou tão fraco, eu não consigo. Eu tenho um compromisso ali, não dá. Eu até queria ir na igreja hoje, mas tá difícil. Fica arrumando desculpa. Hoje em dia é tão fácil buscar a Deus. Quando eu falo fácil buscar, eu não estou dizendo que é fácil servir, amém? Mas é fácil buscar a Deus. Tem uma igreja em cada esquina hoje, tem ou não tem? Tem isso aqui, ó. Quem não tem um celular, por mais vagabundo que seja o celular de hoje em dia, é um celular que conecta no YouTube? É ou não é? Quem não tem acesso a uma Bíblia? Não precisa ser uma Bíblia de estudo. Mas ainda nos dias de hoje tem homem e mulher que arruma desculpa para não buscar Deus, para não ver a Deus, porque não quer carregar a cruz. Mas Zaqueu, ele queria ver Jesus. Como Zaqueu queria ver Jesus. Como ele queria ver Jesus. Aí diz a palavra do Senhor no versículo 5. Que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, porque Jesus ele sabe de tudo. Jesus ele sabe como você tem se dedicado. Jesus ele sabe qual tem sido o seu esforço. Jesus ele sabe o que você está fazendo. Jesus ele sabe quantas lágrimas você tem chorado. Jesus ele conhece o desejo do coração do homem. E Jesus ele sabe quando alguém quer conhecê-lo de verdade. Ele sabe. Jesus ele conhece. Ele sabe de tudo. Nós servimos a um Deus que é onisciente, que conhece tudo. E Jesus sabia que Zaqueu queria vê-lo. Jesus sabia que Zaqueu tinha corrido. Jesus sabia que Zaqueu tinha feito um esforço enorme para subir naquela árvore. Só porque Zaqueu queria ver Jesus. Só porque Zaqueu queria conhecer Jesus. E você? O que você tem feito para ver o Senhor? Do que você tem aberto mão para ver o Senhor? E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Desce, Zaqueu. Eu te vi. Eu vi o seu esforço. Eu vi até o teu sacrifício, porque para Zaqueu foi um sacrifício subir na árvore. E Jesus viu. E meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa.
Nenhum esforço teu é vão no Senhor. Nenhum esforço, nenhum sacrifício teu é vão no Senhor. Haverá recompensa. Haverá recompensa se Jesus olhar para dentro do teu coração e vir que você está fazendo tudo isso só porque você o ama. Só porque você quer vê-lo, só porque você quer conhecê-lo, só porque você quer estar mais perto dele. Só porque você não apenas reconhece quem ele é, mas porque você quer andar com ele. O Nicodemos reconheceu quem era Jesus, mas ele não queria andar com ele. E você? Você sabe quem é Jesus, por isso que você está aqui hoje. Se você não soubesse quem é Jesus, você não teria vindo aqui. Mas a pergunta é, e você quer andar com ele? E o que você está disposto a fazer por ele, por amor a ele? A palavra do Senhor diz que Zaqueu ficou tão feliz que ele desceu depressa. Ele levou Jesus para a casa dele. Jesus ali comeu com ele, ceiou com ele, pregou para ele. E a palavra do Senhor diz que Zaqueu abriu mão do seu dinheiro por amor a Jesus. Ele abençoou, ele entregou, ele se desprendeu, porque ele amou a Jesus, porque ele conheceu a Jesus, porque ele queria agradar a Jesus, porque ele queria estar com Jesus. Aí onde nós lemos, volta lá para nós encerrarmos, Mateus capítulo 10. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, diz a palavra do Senhor, que não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, também não é digno de mim. Versículo 38 diz: e quem não toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz, mesmo sabendo que não vai carregar ela sozinho, porque Jesus ele é contigo e vai te ajudar, não é digno dele. Amém? Quem achar a vida, diz a palavra do Senhor, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, vai achá-la. O que você está disposto a fazer por Jesus? Fecha os teus olhos aí. Fecha os teus olhos e vai falando com o Senhor. O que você está disposto, meu irmão? O que você está disposta, minha irmã, a fazer para estar com Ele, para ver a Ele, para ir morar com Ele? O que você está disposto a fazer, meu irmão? O que você está disposta a fazer, minha irmã, só para ver Jesus? Vai meditando nisso aí. Se você não está disposto, abre mão de um compromisso, às vezes, para vir para a igreja. Se você não está disposto a abrir mão de um relacionamento, às vezes, que te rouba a presença do Senhor. Se você não está disposto a falar um não para o seu filho, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para estar com Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Quer mesmo? Quero conhecer Jesus. Você quer? Quero conhecer Jesus. Eu quero sim.
Quero conhecer Jesus. Vai se colocando de pé no seu lugar, com os seus olhos fechados. Comece a falar com o Senhor. Os obreiros que vão ministrar ceia, os levitas, vêm se posicionando. E você põe aí a tua mão sobre o teu coração e começa a pedir para o Senhor te perdoar. Se você trocou a presença dEle, se você trocou a Ele por qualquer outra coisa, menos importante. Não há nada tão bom, Senhor, como te adorar. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Jesus. Diz isso para ele, diz. Quero conhecer e ser amado dele. Quero te conhecer, Jesus. Se você preferir se colocar de joelhos ou se você quiser ficar de pé, fique à vontade, mas nesta hora nós vamos nos examinar. Nós vamos nos examinar, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E ser amado dele. Majestoso, chamamos Deus. Oh Deus maravilhoso, Deus querido, Deus amado, Deus todo-poderoso. Nós nos colocamos diante da tua presença nesta tarde, Pai, nos examinando de nós mesmos, pedindo perdão a ti pelas nossas transgressões. Pedimos perdão a ti pelos erros cometidos, pelos pecados cometidos, de forma consciente, de forma inconsciente. Deus, se nós estamos dispostos a trocar a tua presença, o nosso compromisso de estar contigo, de buscar ao Senhor por qualquer outra coisa, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Deus, porque o nosso bem mais precioso é o Senhor. Tu és o mais importante, Deus, o primeiro lugar é teu. Toda honra e toda glória pertencem a ti. Pai, nos limpa, nos lava, nos purifica neste momento. Venha limpar o nosso coração. Perdoa os pecados cometidos, Pai. Nos limpa, nos purifica e nessa hora nos faz mais alvos do que a neve, para que possamos ser dignos de ser chamado filho teu. Nos permita comer da carne e beber do sangue, Jesus, trazendo à memória o sacrifício que nos dá esperança. Teu sacrifício nos dá esperança, oh Deus.
Vai se colocando de pé, meu irmão. Vai se colocando de pé, minha irmã. Se coloca de pé e adore a Ele, adore a Ele, adore. Yeshua. Coloque de pé e estenda as tuas mãos em direção ao altar.